Olá, mulheres! Sejam bem-vindas a mais um Pod Maravilha. Como eu estou sempre dizendo, eu estou aqui na clínica Unique Smile, que fica situada em Lisboa. É uma clínica dentária para atender você e toda a sua família, inclusive as crianças. Venha conhecer a Unique Smile, fazer um orçamento e você vai ver que quem tem medo de dentista perde o medo com a doutora Cristiana. Gente, hoje eu estou com uma mulher maravilhosa, ela vai trazer uma história fantástica, uma história triste, mas com um final feliz e para alertar você, mulher que está aí nos assistindo. Tá curiosa para conhecer? Então roda a vinheta que eu vou falar para vocês quem está aqui comigo. Eu estou aqui com a Márcia Teixeira, ela tem 45 anos, já mora em Lisboa, Portugal, há 20 anos, passou uma temporada no Brasil, que foi onde tudo aconteceu. Ela também é coach integral sistêmico, foi aí que nós nos conhecemos. Aliás, todo mundo que veio aqui passou pela Febracis. Chegou a fazer o método CIS também? Cheguei, foi o primeiro passo. Não, o poder da ação. O poder da ação, enfim. Bom, gente, eu estou aqui com a Márcia. Hoje já comecei a atropelar os assuntos. Márcia, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de contar essa história. Pois é, eu tive que saber um pouquinho, da história, não quis saber muito, um resumo rápido para eu ter noção do que ia ser falado aqui, gente. E realmente, olha, faz uma pipoquinha, senta que lá vem história triste, mas com um final feliz, graças a Deus, né, Márcia? Para a honra e glória do Senhor Jesus. E é por isso que você quer contar, né? Você quer contar para honrar aquele que te salvou, né? Exatamente, para glorificar, para falar de onde Deus me tirou, ninguém tira. Só a mão dele é que é capaz de me tirar de onde eu saí, Janaína. Só a mão de Deus. Então vamos começar, gente. A Márcia, ela mora há 20 anos em Portugal e houve um período que você voltou para o Brasil, não é isso? Foi onde tudo aconteceu. Sim, foi em 2012, eu me separei do pai do meu filho e resolvi ir para lá, passar um tempo no Brasil até acalmar as coisas. Fui para lá com o meu filho, que na altura tinha 4 aninhos. Ai, 4 aninhos. E ele viveu tudo isso com você? Viveu tudo isso comigo. Mas só que já em outra fase. Na altura que isso aconteceu, ele já tinha aí 9 anos. Já tinha 8 para 9 anos, mais ou menos. E isso foi em 2017. Eu sou de Fortaleza, mas fui promovida pela empresa que eu trabalhava para ir para outro estado, que é o estado do Maranhão. E lá era para vender equipamentos de fitness. Era uma cidade desconhecida para mim, tudo era desconhecido, né? Então, tudo era novo, tudo era diferente e eu não consegui me adaptar ao trabalho. As coisas foram ficar, o fim de um ano, tudo foi ficando muito difícil. Não conseguia vender? Não conseguiu ter sucesso no que você estava fazendo? Não, ao fim de um ano eu não estava conseguindo realmente ganhar para as despesas. Não estava, e estava morando de aluguel, era um aluguel alto, né? Eu queria manter o mesmo padrão que eu tinha em Fortaleza e não consegui. E aí bateu o desespero, comecei a faltar coisa em casa, e quando falta para os filhos, Janaína, a gente que é mãe faz o impossível, né? Eu imagino. E aí começou a faltar coisa em casa e você conheceu a pessoa que fez tudo isso com você. Exato. Como que você chegou a essa pessoa? Como que você conheceu essa pessoa? Foi assim, ele tinha um mercadinho no bairro que a gente morava e eu sempre passava por lá com o meu filho quando eu ia para a igreja. E ele ia, brincava com o meu filho, às vezes agradava o meu filho, dava uma pipoca, dava uma coisa que criança gosta, um chocolate. E começou a tentar me conquistar. Era uma batata e uma vez eu não tinha que dar de comer para o meu filho. Então ele teve interesse, na verdade, em você, né? Com certeza, mas usou o seu filho para conseguir chegar a você, porque ele não teria acesso se não fosse através do seu filho. Exatamente, ele começou a agradar, e nisso eu fui pedir para comprar uma coisa, eu não tinha como pagar. Eu perguntei se ele deixava eu pagar no final do mês. Ele pode levar o que quiser. Leva o que quiser, você não precisa nem me pagar, eu estou oferecendo.
E aí começou o LOL. Tá. Começou muito agrado, muita coisa para mim, para o meu filho. Era todo dia, era uma coisa que criança gostava. Até que ele me convidou para conhecer a mãe dele, os pais dele. E nesse primeiro momento que ele começou a te oferecer tudo, não precisa pagar, você nem maldou na hora, você falou assim, nossa, que homem gentil. Não tive nenhuma maldade, até porque ele falava, eu sou cristã, ele falava que a mãe dele também era de um lar cristão, ele estava afastado, mas queria se aproximar, e que eu seria, ele me viu como uma oportunidade de voltar para a igreja, me prometeu que ia para a igreja, que queria uma mulher para casar, e achava que eu era a mulher para casar. Ah, então ele não escondeu o interesse por você, Não. ele já logo se declarou, falou Sim. com você. E aí, qual foi o primeiro momento que vocês tiveram? Vocês foram jantar, conversar? Como que foi? Fomos para a casa da mãe dele, fomos lá jantar na casa da mãe. E já no primeiro dia a mãe dele enfeitou muita coisa, disse que era um bom rapaz, que ela ia me ajudar com meu filho, que a gente nunca mais ia passar dificuldade, que eles iam nos ajudar, que eu podia ficar descansada com meu filho, que eles iam me ajudar a criar. E que o filho dela era um bom filho, que era um homem para casar, que ela só ia ter sossego na vida quando casasse o filho. Doido para despachar a tralha. Sim, exatamente. Ela já não aguentava mais, porque a pressão, depois eu fiquei sabendo a pressão que ela sofria era muita. Então ela queria alguém com quem ela pudesse se livrar. E viu uma tola, uma mulher ingênua, Que caiu nas lábias dele. O que te atraiu nele? Foi a bondade, entre aspas, ou a aparência, o assunto? Foi o não quê? foi a aparência, na verdade talvez tenha sido essa bondade, um momento de dificuldade, a carência. Você estava frágil, num momento frágil, e ele veio de encontro com a sua necessidade, né? Exatamente, falou aquilo que eu queria ouvir, fez aquilo que eu precisava no momento. E quando eu vi a Janaína, já não precisou de muito tempo, eu não cheguei a ter um relacionamento. Porque no segundo dia que eu fui para a mãe dele, nós deixamos lá o filho, fomos buscar umas coisas na casa que eu estava morando, porque eu tinha que desocupar, mas eu não consegui tirar tudo de uma vez. E já aí eu fiquei presa. Você foi para a casa dele e o seu filho ficou com a mãe dele. Com a mãe dele. Seu filho na altura tinha 4 anos. Não, na altura meu filho já era mais velho, ele tinha 9 anos. Ah, tinha 9 anos. Já tinha passado todo esse tempo, ele estava com 9 anos. Ah, ok. Então ele tinha 9 anos, foi para casa, ficou na casa. O que você falou pro seu filho na hora para ele ficar lá? Eu não sabia que eu ia ficar presa. Ele me convidou para a gente ir na casa que eu estava morando, buscar umas coisas que eu estava precisando, porque eu morava numa casa de aluguel. E nessa casa eu tinha que devolver, mas eu tinha até o final do mês para devolver. Eu já não conseguia pagar a renda, então ele disse, olha, vamos, eu vou lá te ajudar, a gente vai buscando as coisas aos Enquanto poucos. isso, o seu filho fica na minha mãe, o tempo da gente ir lá buscar as coisas, E depois a voltar. gente volta e busca e pega ele. Foi isso? Foi isso, só que eu não voltei. Eu fiquei presa. Meu Deus, imagina a cabeça do seu filho. Fala alguma coisa sobre isso? Falou depois? Eu já te conto essa parte. Acelerou. Já te conto, a gente já chega lá. Ok, então Porque vai. nesse dia eu já fiquei presa. Já fiquei presa. Mas você chegou aí na sua casa buscar suas coisas? Fui buscar no que ele guardou no mercado dele, que ele tinha um mercadinho e atrás tinha um quarto. Fui buscar. Nisso ele usou cocaína. Eu nunca tinha visto nem de perto na minha vida. Ele usou cocaína, ele se transformou. E ali ele já me trancou. Ele disse que eu estava com uma pessoa, eu estava dentro do carro com ele. Ele disse que eu tinha alguém, estava ali alguém comigo. E começou a me espancar. Eu fui espancada, eu fiquei com o rosto todo desfigurado. Nesse dia? Nesse dia, o segundo dia. E fui espancada com uma violência horrível. E eu, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu não conseguia pedir ajuda, eu não sabia onde era a casa, não tinha fixado exatamente onde era a casa da mãe dele. Desculpa te interromper. Quanto tempo do dia que você passou na frente da mercearia dele e foi que ele deu alguma coisa pro seu filho, aí você, quando foi lá fazer a compra e ele falou que você poderia pegar tudo, não precisava pagar, quanto tempo desse dia até esse dia fatal? Foi muito rápido, né? Foi 15 dias por aí, mais ou menos. Eu não lembro bem de datas certas, mas foi um período foi tudo muito rápido. Foi rápido demais até. Nossa.
E nesse dia, Janaína, ele usou cocaína, ele ficou um monstro, transtornado. E a partir daí... Muita cocaína? Muita cocaína. Eu nunca mais, a partir daí eu já não tinha liberdade. Minha liberdade foi roubada. Aí você foi pra casa dele, ele te levou pra casa dele? Para esse mercado que ele tinha, né? Lá atrás tinha quartos. Não foi nem pra casa dele, foi pro mercado. O mercado era onde ele morava. Era onde ele morava atrás. Atrás do mercado. Entendi. E fiquei lá presa, dentro de um quarto, com chave. Ele dizia que ia me trancar lá para mim não trair ele. Tinha um homem na cabeça dele, tinha um homem comigo dentro, ele estava vendo coisa. E eu era espancada todo dia, ele querendo saber quem era a pessoa que estava comigo. E quando o efeito da cocaína acabava, ele chorava, me pedia perdão, disse que ia me aceitar mesmo eu tendo traído ele. E eu apanhava todo dia, eu já não estava dormindo. Mas ele usava drogas todo dia? Todo Era só cocaína? Eu não sei, eu não entendo de droga, eu sabia que era cocaína porque ele dizia, eu via aquilo branco lá, né, eu ficava aqui com o nariz, então ele virava um demônio, virava praticamente um demônio. E aquilo chegou a um ponto que eu já não conseguia mais, eu já não aguentava mais. Eu orava para Deus, eu pedia para Deus me tirar dali, porque eu apanhava todo dia. Todo dia. Como que era a rotina? Porque ele tinha um mercado, ele abria o mercado? Ele não tinha noção do que ele estava fazendo, eu acho. O dinheiro que ele arrecadava, que as pessoas acho que não iam lá, mas o pouco que ele arrecadava, ele investia em cocaína. E quando acabava esse dinheiro, ele ia extorquir a mãe. Mas como que era o dia a dia? Você fazia comida? Eu ficava trancada, ele comprava. Eu ficava trancada no quarto. Eu não via nada, eu ficava num quarto escuro, sem janela, trancada. Ele só jogava lá comida e vinha. Eu não sei nem como é que eu digo isso, né? Para uma mulher muito humilhante. Ele só vinha se satisfazer. Porque eu ficava trancada, eu pedia, implorava. Ele tinha relação com você, ele me violava, não era relação, era estupro. Era estupro, Janaína, não é relação é uma coisa consentida. Eu era estuprada, como que você consegue ter relação com alguém? Não é, era estupro, eu era estuprada. E nisso foi, eu perdi a noção do que eu estava fazendo ali, eu já estava sem conseguir viver. Sou hipertensa, diabética, nem remédio eu tomava, nada, não podia tomar, eu não tinha direito a nada. Um dia eu estava sentindo muita dor e pedi para ir para o médico, pelo amor de Deus. Ele disse que médico quer entrar aí com o médico, ele estava louco. Então seu dia era dormir e acordar naquele mesmo lugar? Todo banho? Você Você tomava banho? Mal tomava, só quando ele podia me vigiar. Eu tomava banho vigiada. Comida era comprada, ele tinha medo de ser envenenado. Ele dizia para mim, tu vai me envenenar. E realmente eu pensei, eu já não tinha mais saída, eu não sabia o que fazer, mas eu também não conseguia chegar nem na cozinha, eu não conseguia chegar. Era mesmo trancada? Trancada. E eu às vezes ouvia as pessoas lá fora, eu sabia que ele falava que estava atendendo no mercado, mas eu não tinha o direito de sair. Você tinha medo de gritar? Você não pensava em gritar quando você ouvia alguém? Eu pensava, mas eu pensava no meu filho, eu pensei, se eu gritar, se eu fizer alguma coisa, ele pode fazer alguma coisa com meu filho. Eu não sei onde é a casa da mãe, não tinha fixado ainda. Ele ameaçava seu filho? Ameaçava a mim. A ameaça que ele fez pro meu filho foi no dia que eu consegui fugir. Até lá ele não... Até lá ele não... E ele te dava notícias do seu filho? Falava alguma coisa? Ele às vezes deixava eu falar por telefone com a mãe dele. Meu filho às vezes estava perto. Ou então eu ia lá com ele, sob ameaça, eu ia. Você chegava aí na casa para ver o filho, seu filho? Ele ia extorquir dinheiro da mãe. Ele ia pedir dinheiro da mãe para droga. Então nessa oportunidade eu vi meu filho, chegou um ponto do meu filho dizer que não aguentava mais viver sem mim. Meu filho disse que tentou se matar com colher porque não aguentava mais, tadinho. Meu Deus. E isso foi a coisa mais dura que eu vivi. Porque eu permiti que o meu filho, não é que permiti, eu caí numa situação onde o meu filho passou por isso e eu não o protegi. E eu prometi para o meu filho, a mãe vai falar com Deus e a gente vai sair daqui. Quando você ia na casa da mãe dele, você conseguia conversar com seu filho? Eu conseguia muito pouco, ele ficava todo o tempo me controlando. Eu via meu filho não entendia,
Tadinho vinha chorar, eu digo, filho, não chora, a mãe vai tirar daqui, eu só espera, só tem paciência, era o que eu dizia para ele. E ele chorava só por sua falta ou ele sofria algum maus tratos? Não, onde ele estava, eu acho que o maltrato que ele sofreu, além da minha ausência, foi a alimentação desregrada. Naquele período ele não foi para a escola. Eles tentavam cuidar da melhor forma. Os senhores não eram maus, eles queriam se livrar do problema que ele tinha. O filho que tinha um problema com droga e achava que você poderia ajudar, né? Queriam se livrar e jogar a responsabilidade para mim. Meu filho, eles tratavam bem o meu filho comia. Eu via que quando o menino estava lá, o menino era fisicamente a integridade dele. Ele não teve problema. E não. Você conseguia conversar com a mãe dele? Falar alguma coisa com a mãe dele? Não dava, eu era ameaçada. Eu não podia falar nada. Ela sabia. Ela sabia. Você acha que ela sabia? É claro que ela sabia. Ela sabia sim. Claro que ela sabia. Eu não fui a primeira. Eu não fui a primeira pessoa a passar por essa mesma situação, né? Eles já tinham um histórico. Eu é que por ser nova na cidade não tinha noção disso. Não sabia. Não sabia. Mas a mão do Senhor me libertou. Né? Eu clamei ao Senhor no dia que Ele chega. Já foi o dia limite de tudo. Tem noção do tempo que você ficou lá? De quantos dias, quantos meses? Não sei. Pela minha cabeça são 2 meses. Eu não lembro ao certo, mas quando eu lembro que foi na altura do Dia das Mães, foi um pouco... Maio, né? Sim, foi um pouco antes do Dia das Mães. E foi em junho quando eu consegui sair. Então deve ter sido aí mesmo 2 meses ao todo. Em junho, eu lembro que era na época da quadrilha, então dá para ter noção. Junho, julho. Sim. Ok. E então você não fazia comida? Não. A casa de banho, o banheiro era no quarto? Não era no quarto, eu tinha que atravessar, mas eu só podia ir. Eu tinha que com a chamar a permissão dele. Eu não podia. Às vezes quando ele não podia ir comigo, ele punha um pinico, um balde, alguma coisa para eu poder fazer minhas necessidades, porque eu não podia usar. Eu imagino que esses 2 meses, ou quase 2 meses, deve ter sido uma eternidade para você. Foi uma eternidade, foi um tormento. Eu digo que se existe inferno, aquilo é um inferno. O que passava na sua cabeça? O que você pensava ali? E se mudou? Vou te fazer 2 perguntas ao mesmo tempo. Tá. Deve ter mudado sua forma de pensar nos primeiros dias. E depois, mais pro final, você já devia estar tão cansada fisicamente, mentalmente, psicologicamente, que talvez até seu pensamento deve ter mudado um pouco. Como que era o princípio, assim, no começo? O que passava na sua cabeça? Eu perguntava a Deus o que eu tinha feito de tão ruim para eu merecer aquilo. Eu perguntava a Deus o que eu fiz para o Senhor de tão ruim para eu estar passando por isso. Porque eu nunca fui uma pessoa má, desejasse mal para ninguém. Eu pensava, por que eu estou passando por isso? Porque perguntava a Deus por quê. Enquanto eu tentava entender, eu não tinha resposta. Eu não tinha nenhuma resposta de Deus. Eu pedia, eu clamava e nada acontecia. Pedia, orava. Ele uma vez me afrontou com voz de demônio. Ele disse que nem digna de Deus, de falar com Deus eu era. Ele disse, tu não tens dignidade nenhuma para falar com Deus. Quem és tu para estar chamando o nome de Deus? Com voz de demônio. Meu Deus. E nesse meio tempo, antes de você ser presa, né, com ele lá, você tinha contato com alguém daqui de fora? Tipo amigos, família? Ninguém deu falta de vocês nesse meio tempo? O pai do seu filho? O pai do meu filho, a gente passou muito tempo sem se falar, na verdade, né? A gente ficou muito tempo sem contato mesmo, então eu não tinha um contato muito próximo com ele. Ele passou mais de 2 anos sem dizer nada, sem falar nada comigo, então não tinha. A minha família sentiu falta, mas eu não sabia como. Eu fui privada do meu telemóvel. A primeira coisa que ele fez foi me tirar o telefone. Imagino que sim. E a minha mãe sentia falta, mas não tinha como comunicar. Minha mãe sentia, ela dizia pra mim, filha, eu sentia a tua falta, eu sentia dor no coração, ela tinha sonho, tinha pesadelo. Ela sabia que alguma coisa estava acontecendo. Mas eu não tinha como falar. Mas ninguém, né, nesse meio tempo, nem amigos de trabalho, ninguém chegou a dar parte,
na polícia por desaparecimento, por exemplo, de vocês, nem de você nem do seu filho? Não, o pessoal da igreja, uma pastora que eu já cheguei a morar na casa dela, que ela ia lá de vez em quando. E eu tinha que fingir que estava tudo bem. Ele disse, olha, para a tua pastora, ela está ali. Mas eu era sobre ameaça, todo o tempo sobre ameaça. E ela me via, ela se preocupou, ela ia lá ver. Ela ia de vez em quando, ela sabia que eu estava ali. Mas ele deixava você com marcas? Muitas marcas. Ele tinha E marcas. ela nunca chegou a ver que Não, você tinha não sido podia espancada? mostrar. Eu não podia mostrar. Mas eu tinha marca no corpo inteiro. Em todo lado que você pudesse imaginar, eu tinha marca. Em todo lado, Janaína. Antes de acontecer o dia que você conseguiu, né, se libertar, os seus pensamentos já estavam como? Você já devia estar louca, né? Porque, imagina, primeiro presa num lugar, sem ver seu filho, sendo espancada, sendo estuprada. O que passava na sua cabeça já nesses últimos dias que você viveu isso? Janaína, não sei nem te descrever, porque eu já estava tão cansada, eu já não via as coisas como a gente está vendo aqui agora. Eu via tudo, parecia que eu estava emaciada, parecia que estava tudo no nevoeiro. Eu já não era eu já não tinha força já não tinha força mais para nada. Eu só pedia que Deus me tirasse dali. Era o que eu pedia para Deus. Eu já nem orar, eu já conseguia mais. Eu já não tinha força. Eu já não aguentava, eu já pensei em me matar. Mas eu pensei, eu não vou abandonar meu filho nunca. Ele não merece ficar aqui. Ele não merece ficar aqui, então eu tenho que lutar. Enquanto tiver uma esperança, enquanto eu vou lutar pelo meu filho. E foi isso que eu fiz. Viveu por ele, né? Se Por não ele. tivesse ele, você tinha feito alguma coisa para acabar com o seu sofrimento ali. Possivelmente, ou matava ele ou me matava. Um de nós dois ia, mas tinha o Paulinho. Então, tinha algum momento dele de lucidez que você tentava falar com ele, conversar com ele, jogava o jogo dele, tipo, vou agradar para ver se ele me libera ou fica mais tranquilo, não me bate? Você tentava evitar algumas coisas? Houve muito poucos momentos de lucidez. Na cabeça dele o tempo todo ele achava que eu tinha alguém, bom ou drogado, ele sempre dizia que eu tinha alguém. Quando ele estava bom, ele ia me perdoar. Quando ele estava drogado, ele ia me matar. Sempre foi essa sequência de agressões e acusações. Nunca houve, ele nunca sequer permitiu. Eu disse para ele que eu ia embora. Ele experimenta sair, senão eu morro teu filho. Então, eu tava sem poder fazer nada, eu não conseguia, eu tava inerte, eu não podia fazer absolutamente nada. E nesses momentos de lucidez que ele falava que te perdoava, porque você tinha traído ele na cabeça dele, né? Tinha ali alguma... Você conseguia perceber assim, que talvez tivesse uma chance de você sair? Ou você em momento nenhum, você chegou num momento que você falou assim, nem sei o que vai ser, só Deus mesmo? Foi só Deus, não havia chance. Ele já tinha deixado bem claro, o rosto drogado, que eu não ia sair mais. Eu só saí dali morta. Foi o que ele disse pra mim. No dia que eu consegui fugir, foi o dia que eu disse que ia me matar. Mas nesse momento que ele de lucidez, ele te fazia carinho, falava alguma coisa para agradar, falava alguma coisa que parecia que ele estava lúcido? Não. Como você sabia diferenciar que ele estava lúcido ou drogado? O momento que ele estava bem era quando ele ia me oferecer comida. Era a forma dele demonstrar que queria se aproximar de mim. Ia me oferecer comida. E uma vez ele até falou, eu percebi que ele tinha muita marca, muita ferida emocional. Ele disse que era espancado pela mãe e por isso que ele era assim hoje. Ele era espancado quando era criança. Sim, é aquele ditado, né? O ferido fere. E ele, acho que foi o único momento assim, de lucidez que ele teve. Ele falou da ex-mulher, dos filhos, que ele deu graças a Deus por não estar perto dos filhos, que ele poderia fazer mal aos filhos dele e ele assim estava longe. Ele tem uma consciência de que ele faz mal para as pessoas. Ele sabe que ele faz mal. É como se ele não conseguisse se controlar, ele faz o mal e não consegue parar. Não. Ele disse que aquilo que a droga é o alimento dele, ela é muito egoísta. Foi o que ele disse, que a cocaína é uma droga muito egoísta que não deixa ele dividir a pessoa dele com ninguém. Ou talvez a droga seja o escape dele,
onde ele usa a droga para poder sair de uma realidade que para ele é dura demais. Talvez ele cresceu na violência, na violência da mãe, então ele deve ter muitos problemas de esquizofrenia, talvez, eu não sei, não sou profissional na área para dizer, mas com certeza ele deve ter algum problema muito grave, além da droga. Além da droga, não acredito que uma pessoa consiga ser tão má só com o uso de droga, porque quando o efeito passa, a pessoa volta ao normal. Naquele caso não tinha normal, era sempre mal. Meu Deus. E como que você conseguiu, qual foi o dia, o momento que você conseguiu sair? Assim, nesse dia, logo de manhã cedo, eu já acordei sabendo que eu ia morrer. E ele disse, hoje... Porque ele tinha falado um dia antes ou na madrugada? Já havia sido uma sequência, eu já não havia um dia específico, todos os dias era ameaça, mas naquele dia eu percebi que ele realmente estava disposto a fazer. Ele pegou uma faca e começou a fazer sorte. Eu ficava no meio, mandou ficar no meio da parede, e a faca ia de um lado, ia do outro. E ele lançava a faca? Segurava, fazia assim como, entende? Eu ficava no meio e ele não lançava, ele segurava. Ficava como que... ele colocou na parede e ficou fazendo assim? Para ver se acertava em mim. Ele estava jogando, na verdade. E chegou uma hora que o cabo da faca saltou, ele jogou com tanta força na parede, a faca veio aqui, cortou o dedo dele, abriu o dedo, ele estava bebendo um monte de bebida, era cerveja, uísque, desculpa, tudo misturado. Nessa hora o dedo dele ficou pendurado, ele pingou no copo que ele estava bebendo, sangue. Ele me falou com voz, não era voz de humano, era uma voz demoníaca. Ele bebeu e disse, hoje eu vou te matar. Ele disse como ia matar, aonde que ele ia jogar. Ele escreveu, disse que ia me cortar em 20 pedaços, eu e meu filho. Aí a voz dele estava diferente? Tava. Não, você tem certeza que não era ele ali, a voz dele era outra? Era outra voz, era uma voz grossa, uma voz diferente. De tudo que eu já vi nessa vida, era uma voz muito diferente. Assustadora. E quando eu vi aquilo foi um horror para mim. Como que a pessoa bebe o próprio sangue? Aquilo foi... Eu não tenho nem palavras para descrever o medo, o pavor que eu senti e o quanto que eu clamei a Deus para me salvar, porque eu sabia. Ali tinha chegado no limite. E quando ele cortou o dedo, eu pensei, pronto, ele vai parar, vai sentir dor. Ele não sentia dor. O dedo estava pendurado, ele nem sentia dor, ele só bebia o sangue misturado com a bebida. E aí ele começou a beber, foi ali, foi aquele, até o final do dia, não te preocupa que a hora vai chegar. Estava muito descontrolado, saiu até ele estava dando bebida para as pessoas passavam na rua, chamava, vem cá. Eu só escutava, porque eu estava trancada. Vem cá, toma aqui fulano. E eu percebi que chegava, talvez traficante, não sei, chegava para entregar droga para ele. Quando chegava alguém lá para comprar ou para falar com ele, você conseguia saber o teor da conversa? Era conversa normal? Não dava para ouvir direito. Não dava, porque ele talvez saísse para a rua também. Eu não tinha acesso à rua. Eu não tinha. Falava do dia, tinha até policial que ia lá. Eu sabia que tinha policial que ia lá, que era pai de uma mocinha que morava, eu sabia que ele ia lá, ele perguntava se estava tudo bem, isso eu ouvia, mas conversa sobre venda de coisas, isso eu nunca cheguei a presenciar de fato. E aí nesse dia choveu, depois disso tudo, né, choveu. E as casas estavam inundadas, ali era um bairro pobre, era um bairro novo, não tinha muita estrutura sanitária. E tinha uma senhora que ela tinha lá a gente chama bodega, né? No Brasil era um comérciozinho assim, no meio da avenida, e a chuva começou a estragar. E ela foi pedir telhas a ele, ela era cliente, sabia que ele tinha telhas em cima lá do telhado, e ela pediu. Nessa hora ele descuidou e deixou o portão aberto. Ao mesmo tempo que quando ele deixou o portão aberto, ele saiu, eu vi 2 pombos, assim, eu não podia sair na rua, mas eu vi no quintal, enquanto ele subiu para as telhas, ele disse, segura aqui, vem pegar as telhas para eu dar para a senhora.
No que ele subiu para o telhado, que eu vi lá 2 pombos, para mim eram 2 anjos. Eu vi, na forma daqueles 2 pombinhos, eram 2 anjos. Estavam dizendo, sai, sai. E eu saí, não fui para longe, eu entrei na casa do vizinho, que era uma padaria. Eu sabia que ele era policial, não se estava bem com ele, e pedi ajuda. Pedi ajuda, de joelhos. Eu pedi, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda. Eles não queriam me ajudar. Nossa. Não queria me ajudar. Eles disseram, não, você sabia a fama dele. Eu digo, eu não sabia, eu não conhecia, eu não sou daqui, eu não sei quem é essa pessoa. E nisso, Você sabia a fama dele, porque ele era famoso na rua. por fazer baderna, eu não era a primeira. Eu depois fiquei sabendo que eu não fui a primeira. Eu não fui a primeira vítima. E nisso, eles não queriam me ajudar. Até que chamaram a polícia. Ele se trancou com medo, que ele era covarde. Ele se trancou com medo, ele não fugiu. Ah, ele não foi atrás de você, né? Não, ele se trancou, ficou com medo. Nisso a polícia veio, foi rápido, até não foi demorado. Para mim é que foi uma eternidade, porque naquele tempo eu pensei, ele viu que vai para a casa da mãe dele e vai pegar seu filho. Aquele foi o pior momento da minha vida. Pior do que ser torturado lá dentro foi esse momento, de não saber do meu filho. E quando a polícia chegou, primeiro ele foi ouvido, primeiro ele. E o delegado disse, não, esse é um homem trabalhador, ele tem um comércio dele, ele só quer viver a vida dele. A senhora da manhã, a gente ouve a senhora, o quê? Eu digo, delegado, pelo amor de Deus, se a Lei Maria da Penha, que é uma lei que prevalece no Brasil, que ajuda mulheres, se não serve para mim, para quem que ela serve? Pelo amor de Deus, eu estou sendo torturada, eu estou sendo violada, eu estou sendo ameaçada de morte todo dia. Amanhã o senhor só vai recolher o meu corpo em alguma vala por aí, porque se o senhor não me ajudar hoje, amanhã o senhor não vai poder me ajudar mais em nada. Aí abri a roupa, mostrei, eu digo, olha, o senhor está vendo isso aqui? Isso aqui é tudo marca de tortura, eu estou sendo torturada. O meu filho, eu estou há 2 meses sem ver meu filho, sem poder falar com meu filho. Eu só vejo meu filho quando ele faz toquidinha da mãe. Eu preciso sair daqui. O delegado já estava tão cansado de mulheres que vão lá, denunciam, mas não vão em frente com a denúncia. Porque acontece muito, porque na verdade as mulheres são dependentes financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, tem vários fatores que as mulheres acabam voltando atrás. E às vezes amam mais o cara do que a si mesmo, né? Às vezes nem é tão dependente, nem precisa, mas acaba que ama mais. E realmente o índice de mulheres que denunciam, depois voltam atrás... É grande, o delegado já não acreditava. E eu disse para ele, delegado, se esse homem não sair daqui preso hoje, eu saio morta. Eu saio morta. Até que ele viu verdade no que eu estava falando, ele disse, então eu vou lhe ajudar. Aqui eu não posso fazer nada, você vai para uma delegacia da mulher. Tem certeza do que está fazendo? Me perguntou umas 3 vezes. Se eu estava segura do que eu estava fazendo, se eu não ia voltar atrás. Eu disse, doutor, eu não volto atrás. É a minha vida, está em risco, é do meu filho. E aí ele acreditou, quando ele viu as marcas, ele viu tudo. Me levou então para a delegacia das mulheres lá no bairro. Eu fui atendida por uma delegada. Aí sim, ela me ouviu, mandou fazer. Eu lembrei de outra coisa que é muito comum, a mulher, né? Tudo bem que algumas voltam atrás, mas geralmente a mulher sofre violência em casa e acaba sofrendo violência quando não é delegacia da mulher, uma delegacia normal, né? Sim. Sofre violência dos policiais pela forma de falar. Ah, tá apanhando porque gosta, daqui a pouco vai voltar, mulher de malandro, não sei o quê. O que você fez? Acaba que a vítima muitas das vezes tem culpa. É culpada, não é que tem culpa, é culpada, né? E foi o meu caso, eu estava sendo julgada antes mesmo de poder me defender sequer. Porque ele disse assim, como que a senhora deixou cair numa coisa dessa? É o que a gente estava falando ali sobre o golpe, né? Como que você caiu nisso? Como você chegou numa situação dessa? Só quem cai quando se vê que percebe, né? É mais ou menos o seu caso. Sim, quando eu vi já não tinha o que fazer. Eu não fui para morar, eu não fui para viver. Eu fui presa, eu fui aprisionada. Eu não estava tendo relacionamento, eu não estava namorando, eu estava conhecendo. Eu fui presa. É diferente de alguém que está ali vivendo. Eu fui presa. A minha liberdade foi roubada. Foi em cárcere privado. Que não foi configurado na hora da denúncia. Não foi configurado cárcere privado? Não foi. Ele tinha um advogado, o advogado dele foi lá, só ficou com violência. E não foi aplicada a Lei Maria da Penha. Não foi. Mentira. Verdade, não foi. A advogada foi tentar me convencer de que ele era um homem bom.
Aí não acreditando, eu falei que ele usava droga, ela não pode usar droga, como que um homem desse usa droga, se é um homem que tem um comércio, ele toma conta do comércio dele, estava ali sustentando você e seu filho. Ela queria que eu retirasse, eu não retiro nenhuma palavra do que eu disse. Nenhuma palavra, porque tudo que se passou aqui foi verdade. Então eu não retiro, doutora, a senhora pode fazer, eu não quero mais nem falar com a senhora. A senhora não é minha advogada, então eu não preciso falar com a senhora, por favor, me deixe em paz. Porque o que eu vim fazer aqui já está feito, eu já falei a minha versão dos fatos e a verdade. E não existe outra verdade. Ela tentou ainda me dissuadir, mas eu já não quis mais nenhuma conversa, até porque eu não era obrigada a falar com ela. Não tinha nenhuma obrigação de falar com ela. Mas ela suavizou bastante a pena dele. Nisso eu fui encaminhada para fazer exame de corpo de delito, eu e meu filho. Aí nisso você já estava com seu filho? Sim, fomos buscar meu filho, de lá fui fazer exame de corpo de delito. Como que foi quando você encontrou com seu filho, que você pegou ele? Foi muita emoção, eu não sei, foi como se Deus tivesse me tirado um peso muito grande, sabe, Janaína? Porque foi a liberdade, né? A liberdade. Peguei ele no colo. Porque só quem é mãe, eu falo isso com meu filho tem 19 anos, e às vezes ele fala assim, ai mãe, tipo assim, ele não entende a preocupação que nós como pais temos, né? Filho, você está na rua até agora, filho, não sei o quê. Ai mãe, não sei o que, eu falo, olha, só quando você for pai, que talvez você entenda, porque eu vejo o amor que o meu marido tem pelo filho, né? Que é filho dele também, mas eu acho que mãe é uma coisa tão forte, é uma ligação tão forte, é uma questão de sangue, umbilical, você carrega. A gente dá a vida. A vida. Eu falo isso pro meu filho esse dia, meu filho, eu dou a vida por você, você é a coisa mais importante, acaba que é a coisa mais importante da nossa vida. E eu fico imaginando assim, a sua situação de sobreviveu por amor. Por amor ao filho. Ao filho. Ao filho, porque eu já nem me amava a mim, já não era amor, não tinha amor próprio mais. Se você não tivesse seu filho ali para morrer para você, ia ser lucro. Exatamente. O filho foi o que Deus usou para me dar força, porque se não fosse ele, eu com certeza não estava mais aqui. Com certeza eu não estaria aqui para contar essa história. A mãe dele chegou a falar alguma coisa quando você foi pegar seu filho? Falou, ela disse que não era preciso chegar nesse ponto. E eu falei para ela que ela não sabia o que eu estava vivendo, ela não tinha noção do que eu estava vivendo lá dentro. Pedi desculpa a ela, pedi perdão, mas eu precisava viver, eu precisava me libertar daquela prisão. Ela tem outros filhos ou só ele? Tem outra filha. Pois, mas me fala assim, imagina sua filha passar por isso. O que a senhora não ia falar, né? Isso eu entendo ela também como mãe, mas eu já não podia pensar nela. Sim, claro. Pensar em mim e no meu filho. E seu filho falou alguma coisa na hora? Chorou, foi muito choro. A gente foi muita emoção. Daí em diante a gente foi conduzido para um abrigo federal, muito bem estruturado, por sinal, foi atendido por psicólogo, para advogados, sim, tive todo um apoio, todo um acompanhamento, fiquei sem acesso a telemóvel, sem nada, para não ser seguida, né? Eu não tinha direito, o que eu consegui resgatar o meu, que eu tinha lá com ele, mas já não podia nem usar lá dentro, porque eles podiam seguir, podem rastrear, então lá tinha a polícia na porta, então era um negócio muito seguro. As mulheres, legal. Muito seguro, eu desconhecia esse lado, né? Tive que conhecer da pior forma, mas é muito bem estruturado. Tive lá que bom, né? Que bom, é o que falta aqui em Portugal. Um amparo para as vítimas de violência doméstica. Se você está em risco, eles te isolam, te tiram de perto. Nem a família tem acesso. Se a família tiver alguma forma de ligar você, a família não fica sabendo onde é que você está. É secreta, ali é uma casa. E até esse momento também, ninguém, nem sua mãe, ninguém sabia de nada. Ninguém sabia. Até que eu consegui resgatar, nem pelo telemóvel eu fui. Eu entrei pelo Facebook no computador da doutora, da advogada que lá estava. Entrei por lá e ela me orientou, olha, faça assim, que é para você não ser rastreada, mude já a senha, faça tudo. Assim consegui contato com o pai do meu filho e consegui contato com a minha família. E aí expliquei tudo, a minha mãe sabia, ela disse, minha filha sabia que estava alguma coisa errada.
Porque eu sou uma filha presente, mesmo longe, eu sou uma filha presente. Eu falo com a minha mãe dia sim, dia não. Ela sentia, ela disse que tinha pesadelo, que ela sentia, mãe sente. Mãe sente, é por isso que eu falo, é muito diferente a relação de mãe. E quanto tempo você ficou nesse abrigo? Um mês. E lá, como que era a rotina lá? Vocês ficaram no quarto sozinhos, você e seu filho? Não, a gente nunca ficava sozinho no quarto, tinha que dividir com outras pessoas, tinha mais... Com outras vítimas? Sim, tinha outras Era vítimas. Só de mulheres vítimas de E crianças, só mulheres e crianças. Uhum. Lá tinha outras famílias, né? Aí você acabou conhecendo outras mulheres, Sim. trocando informações, né? Eu passei por isso, várias histórias, sim, né? Histórias até mais pesadas ainda do que a minha. Foi difícil, eu conheci coisa pior lá dentro. Nossa. Muito pior, muito pior. Mas foi um período de renascimento. Durante muito tempo eu carreguei a culpa. Nesse momento que você estava lá, né, nesse abrigo, e seu filho tinha o quê? 9 anos, Sim. né? Houve um momento que vocês conversaram? Ele entendeu naquela altura ou entende hoje? Como que foi assim? Para ele também foi um trauma. Ele sabe do que aconteceu? Ele sabe, ele foi a psicóloga, ele saiu de lá muito bem resolvido, né? Ele foi explicado para ele tudo que aconteceu, não da forma que aconteceu, mas ele ficou com noção de que eu fui aprisionada. Sim, que você não abandonou, porque a princípio É. talvez ele pudesse pensar que você tinha abandonado, né? Minha mãe tá morando lá com o namorado dela, não vem me ver de vez em quando, mas não me leva pra ficar com ela. E a princípio ele tinha essa ideia? Sim, ele tinha ideia que eu estava abandonando ele. Ele pensava assim que eu estava abandonando. Ele chegava a te fazer alguma pergunta lá Tem criança que é curiosa, né? Não, ele é calado, ele é muito calado. Ele é muito calado e guardava para ele. Eu às vezes eu queria entender, queria conversar, e a psicóloga disse, não, deixa ele assim, se ele não quer falar, não precisa estar lembrando mais ele. Ela fez ela é psicóloga, ela usou algumas técnicas, algumas coisas que eu desconheço, mas ela disse que na cabeça dele já estava resolvido, que eu não precisava ficar mais lembrando, porque era trazer de novo a dor. Sim. E ele foi crescendo com o tempo, ele é uma criança saudável, já tem 15 anos hoje, mas ele não é um assunto que para ele está resolvido. Está resolvido. Está resolvido. Graças a Deus, né? Sim. Sabe que tem coisas que é Deus que trata, né? É Deus que parece que deixa a gente meio anestesiada assim e não faz muita diferença. Para ele mas só Deus. Só Deus, só ele. Para ele ficou resolvido, para mim demorou mais. Demorou mais, eu me culpei por muito tempo, carreguei a culpa dentro de mim por muito tempo e só vim conseguir realmente me libertar, né? Só vim conseguir dar perdão. E o perdão mais difícil de dar não foi para o agressor, foi para mim. O perdão mais difícil de dar, ele não me perdoava. Até perdoei o agressor, mas a mim, eu não me permitia me perdoar. Isso se transformou em doença, se transformou em peso a mais. Eu cheguei a 105 quilos. Eu não me dava o direito de conhecer ninguém, eu não queria que nenhum homem se aproximasse mais de mim, a gordura me protegia. Porque eu não queria mais ninguém, eu tinha medo das pessoas, eu tinha medo de chegar perto de homem, eu não queria conhecer. Não queria até... De forma inconsciente, você engordou para ninguém se interessar por você. Exatamente. E isso acontece, né? A gente sabe que tem muitas coisas que as pessoas, gordura, várias outras coisas que as pessoas acabam adquirindo como forma de proteção mesmo. Foi o meu caso, eu não queria que ninguém se aproximasse de mim. E aí ele ficou preso? Ele ficou preso por pouco tempo. Quanto tempo? 2 ou 3 dias no máximo, porque enquanto eu estava no abrigo, a diretora do abrigo ela foi buscar minhas coisas. Não consegui resgatar tudo, consegui resgatar algumas coisas, uma mala só, com roupa e brinquedos do meu filho. Documento eu perdi tudo ficou tudo lá. Não consegui resgatar, porque ela ficou com medo de ser seguida. Ela, com acompanhamento da polícia,
mesmo sendo federal, ela ficou. Ela tinha medo dele? Não tinha medo, ela tinha receio de que ele seguisse o carro, ou que mandasse alguém seguir o carro e fosse atrás e de fosse você. atrás de mim. Entendi. Então ela disse, olha, Márcia, deixa isso pra lá. Deixa você é uma pessoa inteligente, vai conseguir fazer dinheiro de novo, tudo de novo. O material vem tudo de novo. A sua vida, a sua integridade está aqui. E eles te ajudaram com a questão de documentos? Me ajudaram. Quando eu voltei não para minha cidade, porque eu fiquei com medo também dele me seguir. Porque ele sabia, né? Tinha meus documentos, então eu fiquei com medo. Eu fui para outra cidade, fui para casa de uma amiga minha, que é uma grande amiga, que me acolheu na casa dela. Fui morar num lugar chamado Eusébio. E lá, nesse lugar, eu fui acompanhada até dentro do autocarro, né, dentro do ônibus, a polícia foi comigo. A polícia me colocou. Eles só saíram de perto de mim depois que o ônibus arrancou. Fui muito bem acompanhada. Nossa, uma estrutura sim. Parabéns pela cidade, né? Qual cidade mesmo? Maranhão, era São Luís. São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão, sim. Nossa, muito legal. Eu acho que eles já têm essa estrutura pelo número de casos que tem, talvez, né? Eles já se estruturaram de tantos casos. Pode ser. Pode ser, porque é uma cidade bem complicada, né? Uma região, não é estado, né? É um estado do Maranhão. Sim, mas é aquela zona toda ali, né? Nordeste, sim, o norte, são zonas que as pessoas são mais humildes, né? E acabam é muito fazendeiro, né? Mas pessoas muito mais de coisa rural, campo, gente. E tem muito, acho que o índice deve ser maior, sim. Muito maior. Eu conheço os dois lados e sei que lá é onde o homem é o dominador, que a mulher não pode trabalhar. É o cabra macho, né? Eles falam, então é isso. Lá é mais ou menos assim, a mulher não tem muito direito. E hoje é o pão de cada dia. Uma mulher não pode nem terminar um relacionamento no Brasil porque ela é morta. A gente sabe. Os índices mas aí isso já não posso dizer que tem a ver com a região ou com a questão financeira. Isso tem todas as classes sociais. Infelizmente a gente vê, né, às vezes artistas que sofrem violência doméstica, pessoas famosas e que têm poder aquisitivo alto, são estudadas. Esses dias foi uma atriz bem antiga mesmo, assim, sabe, da época do Chacrinha, acho que ela foi até Chacrete, esqueci o nome dela, sofreu violência doméstica também. Então, assim, acaba que muitas influenciadoras, às vezes, soltam aí na mídia que elas sofreram violência doméstica. Então, assim, infelizmente é uma questão cultural como eu gravei com a Mariana, que é advogada. Gravei o podcast primeiro podcast da nossa segunda temporada, ainda vai ao ar, acho que hoje, sexta-feira. Portugal também tem. Só que Portugal não explana. E a maior tristeza em relação a Portugal é não ter a estrutura que o Brasil tem. Para acolher a vítima. Não tem a lei, não tem lei. Inclusive, fica aqui, né, mais uma vez a informação para quem não viu o podcast da Mariana. Nós estamos querendo fazer um movimento para que seja criada uma lei baseada na Lei Maria da Penha, lógico, com todas as melhorias que tiver, que ter, né, uma lei específica para proteger as mulheres, como a criação de uma delegacia da mulher, porque hoje em dia a mulher, aqui em Portugal, se ela sofre uma violência doméstica, ela que tem que sair de casa. Ou obrigada a ficar lá dentro Ou obrigada a ficar com o agressor. Para não perder criança, para não perder casa, ela é obrigada a ficar. Entendeu? Então, assim, é muito triste a realidade de um país de primeiro mundo, né? Considerando a Europa, país de primeiro mundo, um país, né, que poderia estar anos-luz à frente do Brasil, mas não está nessa questão. Então a gente vai fazer um movimento e eu conto com você, conto com vocês,
vai ser um abaixo-assinado até que chegue à autoridade, chegue na televisão. Quem puder ajudar e fazer com que chegue nas autoridades esse projeto de lei, que vire lei para proteger as vítimas. Janaína, olha, conta comigo, porque desde que eu me libertei dessa situação, eu tenho como propósito de vida, como eu te disse, não contar como vítima, mas para honrar e glorificar o nome do Senhor, ajudando outras mulheres. E conta comigo, eu estou junto nisso. E é assim, né, a nossa missão sempre está baseada na nossa dor, né? O que foi uma dor, o que foi uma ferida que hoje está cicatrizada e a gente usa para ajudar outras mulheres, né? Exatamente. E o que você passou é um alerta, por quê? Porque o inimigo, né, o homem abusador, ele nunca vai aparecer para você de forma bruta, te mostrando já quem é. Você vê como que ele veio com um sapatinho de algodão. Veio primeiro sondando você, sondou seu filho, viu qual era o seu ponto fraco, viu quão frágil você estava naquele momento e foi ali uma isca que ele lançou e Caiu, você caiu porque, na verdade, você caiu porque você está pensando no seu filho. Por isso que você deve se perdoar, porque tudo que a gente faz, não somente se perdoar, mas fica a dica aqui para quem está nos assistindo, perdoar os pais. Porque eu fico impressionada de quantos filhos não se dão com os pais. Por mágoa, por muitas coisas. Mas, gente, quem é pai, quem é mãe sabe que tudo que é feito, por mais que você pense que seu pai errou, sua mãe errou, foi feito para te proteger. Foi feito para realmente... Por amor. Por amor. Por amor. É amor. Então, assim, você caiu nessa situação, né? Colocou você e seu filho numa situação de risco, que você nunca imaginava que estava caindo numa situação de risco, que você não faria. Para quê? Para suprir o alimento para ele, com medo dele passar uma necessidade. Então, assim, com certeza o auto-perdão e com certeza, se o seu filho já te perdoou, se Deus te perdoa, por que você não se perdoa, né? Por que a gente não se perdoa? Então, o perdão próprio é muito importante para a nossa cura. Porque senão você nem conseguiria falar aqui. Não. Se você não tivesse perdoado, não tivesse sido curado, você nem conseguiria falar. Graças a Deus eu conheci, foi lá no percurso, não foi num dia, é um processo. Se eu disser que foi num dia, eu estou mentindo, porque não é verdade. Comecei ali no Poder da Ação, fui para o Método CIS, fiz a formação em coach, e durante o processo, eu consegui me perdoar, durante o processo. Não foi uma jornada fácil, não foi fácil. Mas eu olho para trás e vejo que Deus, até na dor, Deus me transformou. Deus me transformou muito. Hoje eu sou uma pessoa muito diferente daquela que entrou, muito mais humana, muito mais sensível à dor do outro. A dor me transformou de tal maneira que eu não consigo ficar calada. Eu não consigo deixar de falar de onde Ele me tirou. Não, a gente não volta igual. Não volta igual. Da mesma forma que eu vi o mal, eu também vi o bem, eu vi a presença de Deus. Eu vi na minha frente, eu vi a presença de Deus. E foi preciso passar tudo isso. Sim. Foi preciso passar tudo isso para eu poder ver esse amor que Ele também tem por mim. Ele nunca me abandonou em nenhum minuto. Eu sei que Ele nunca me abandonou, nunca me deixou. E a nossa confiança ela tem que estar em Deus e não no homem. Não, Deus vive repetindo através de pastores, através de amigos, através de mensagens que você abre aleatoriamente. Ele diz: quem te sustenta sou eu, não é o homem, não é a força do teu braço, não é o teu trabalho, não é nada, sou eu é que te sustento. Então, a partir daí eu comecei a colocar minha confiança no Senhor, nunca mais no homem. A minha confiança está no Senhor, e é dele, por ele, para ele. Você é cristão desde quando? Eu nasci numa cristã, né? Meu pai era católico, depois foi testemunho de Jeová, mas ele sempre, acho que a maior riqueza... Um católico praticante? Ia à missa e falava de Deus em casa, mostrava a fé? Sim, a gente tomava, às vezes era a refeição, alguma das refeições no tempo que ele podia, era com a Bíblia. Ele falava da palavra, foi a melhor herança que ele pôde deixar. Com toda a ignorância, com a falta de conhecimento, sabedoria, ele não tinha conhecimento. Sim. Ele conseguiu deixar para todos nós, somos 6 filhos, e todos ele deixou essa marca, deixou o temor ao Senhor. Nossa, que lindo. Foi o melhor ensinamento, a melhor herança que ele podia deixar foi isso. Se eu puder deixar para o meu filho, se o meu filho
conseguir ter esse temor a Deus na vida dele, eu digo que eu já fiz tudo. Você cria seu filho na igreja? Meu filho vai para a igreja comigo. Às vezes vai obrigado, mas enquanto mães nós temos que ensinar o caminho. A palavra manda, ensina o caminho. Quando está andando, quando está jantando. Então, eu estou fazendo. Eu quero que o meu filho saiba quem é o Deus que pode livrar ele de tudo. Nem sempre nós mães vamos estar presentes. A gente não pode, nem com o tempo. Sim. Então, eles têm que aprender a viver no mundo, sabendo que ele passa o que passar. Se ele clamar, Deus salva. Se ele clamar de todo o coração. É aquele que faz o impossível, né? O que o homem não consegue fazer. Ele faz. Ele cria uma porta onde não tem nem parede. Eu vejo a mão dele, eu sei que ele existe. Digam o que disser, ninguém pode me convencer do contrário, porque eu vi. Ninguém me disse sobre Deus, ninguém me falou da bondade dele, eu vi a bondade dele. É como Jó falou, né? Antes eu ouvia falar, hoje eu conheço, sei quem é. Não é só de ouvir falar, né? Eu estou toda arrepiada quando falo isso, porque eu vi, eu sei que ele existe. Diga a ciência o que disser, eu vi a presença dele. Mas até a ciência agora já reconhece. Que bom. Até a ciência reconhece, e esses dias, por exemplo, claro que acharam alguns destroços, né, da Arca de Noé. A Bíblia tal, a Bíblia, a história de Noé é verdade, nós achamos não sei o que da Arca de Noé. Também acharam esses dias, que eu achei muito interessante, foi alguma coisa de um rei que fala na Bíblia. Então, esse rei existiu. Acharam quando fechava a carta com aquele selo, né? Era o selo do rei Ezequias. Então, eu achei muito interessante, porque assim, as pessoas estão vendo agora, e outra, a gente fala muito sobre a lei da atração, sobre o pensamento positivo, a gratidão. A Bíblia já fala sobre isso há anos. Ou seja, tudo que o homem ele cocria é porque já existe. Por exemplo, o avião foi inspirado no pássaro. Então, assim, é tudo inspiração, porque tudo já existe. Sim. O homem apenas olha e fala, eu posso fazer tal coisa assim, assim, assim. Então, é muito interessante quando você se aprofunda nessa questão de que tudo já existe, o homem ele só não é recria, copia. Mas muito interessante. Agora, é o que todo mundo deve estar curioso para saber, né? Como que está ele hoje? Ele foi preso, ele foi condenado, houve algum processo, houve alguma condenação? Eu não tenho qualquer notícia, eu me afastei de tudo. Nem ficou sabendo se houve julgamento, se foi à frente? Não. Durante um tempo eu acompanhei o processo, mas porque lá no Brasil dá para você acompanhar. Sim, mas eu parei, porque alguém me alertou, já não lembro quem me alertou, disseram que cada vez que eu acesso, a outra parte também pode ficar sabendo de onde foi o acesso. E eu parei de acessar. Entendi. Eu parei de acessar, porque não me interessava. Já para mim é uma pessoa morta, para mim está lá no passado, é alguém que faleceu. Você não tem aquela coisa poxa, ele tinha que ser condenado, tinha que ser... Essa justiça vem do Senhor, Deus vai fazer. Se fez, eu não quero nem saber, eu sei que Deus faz, a justiça vem da mão dele. Com certeza. Não é uma preocupação mais minha, eu entreguei na mão do Senhor e Ele fez ou vai fazer a justiça. Não quero ter qualquer ligação a nada. Mas acho que não sei se o podcast vai ser tão famoso assim, né? Se vai chegar lá, mas quem sabe? Que escriva de alerta para onde chegar, né? Vai chegar onde é preciso. Onde é preciso, vai chegar eu falo. Se eu conseguir, de cada episódio, alcançar uma mulher, que cada uma que senta aqui traz uma mensagem diferente, mas se eu conseguir alcançar uma com cada episódio e ajudar, nossa, vai ser fantástico. Você vai querer deixar seu Instagram para as pessoas? Não sei se você tem Instagram. Tenho Márcia Coach PT. Eu vou deixar, pode deixar? Pode gente, deixar. A Márcia, ela é uma mulher assim, fantástica, né? Batalhadora, trabalhadeira, que só sustenta o filho sozinha. E eu até falei assim, nossa, mas aí porque aqui ela vende imóveis de luxo.
O alto padrão. Ai, gente, quem sabe um dia eu compro, né, um imóvel com ela, porque por enquanto o que eu tô procurando não é ainda o de luxo. Vamos planejar, pode ser o de luxo. Vamos profetizar. Profetiza. E eu até falei pra ela assim, nossa, aí quando você vende um imóvel, né, você guarda, né, fica ali, faz umas contas ali pro mês, né, ela, tudo é pela fé. Eu vivo pela fé. Eu achei lindo, porque assim, é uma ousadia, né, e fé é isso, né, fé é você confiar mesmo. É muito fácil quando a gente diz que tem fé, mas que você sabe que você pode mexer aquele pauzinho, aquela coisa assim, mas quando você sabe que só Deus mesmo, e é isso que é fé. É a mão dele que sustenta, ele chega no limite. Quando eu estou no limite, eu digo, Senhor, a força do meu braço já não vai mais. Faz o Senhor, e Ele faz. Ele faz. Ele é prova. Quem convive comigo, quem trabalha comigo sabe que é assim. Não é uma história que eu estou contando. Glória a Deus. Comigo sabe. E qual é a mensagem que você traz nas suas redes sociais? A mensagem que eu trago é agora, comecei a trabalhar, eu quero trabalhar com mulheres também, com pessoas no geral, né? Tanto para o autoconhecimento, que as pessoas estudem inteligência emocional, para que elas não caiam no que eu caio, que elas se conheçam e que ponham a confiança delas no Senhor. A confiança sempre no Senhor. Se conheçam, para conhecer também melhor quem está se relacionando consigo, selecionar. É isso. Eu estou programando um evento para mulheres na minha região, lá na região oeste, né? Estou pretendendo colocar ali 80 mulheres ousadas, 80 mulheres, sim, para quebrar o padrão. É o dia do basta, junto com uma colega nossa, a Vanusa. E vamos fazer, tá em planejamento, tá sendo. A Vanusa, para quem não sabe, começou o podcast comigo. Eu tô até entra com o nome dela aqui. Ainda não tem data nem local, estou à espera de confirmação, mas assim que tiver, eu divulgo na rede social. Quem quiser dar um basta em procrastinação, traumas, vai ser cirurgia. O dia do basta de adiar as coisas que você quer, basta de sofrimento. É o basta daquilo que você acha que tá limitando sua vida. Exatamente, aquilo que você olha e fala assim, isso aqui não tá bom, basta. É um evento muito legal, eu acompanhei, no outro eu não fui, fiquei doente no dia, fiquei sem voz, muito gripada, tive medo de ser Covid na altura, então acabou que eu não fui, mas eu acompanhei depois. Mas eu fui, foi fantástico. Eu fui doente no dia. E eu dei um baixo na gordura, já são 20 quilos, 22 para dizer a verdade, 22 quilos. Tudo é questão de atitude, né? Basta querer. Exatamente, basta querer e fazer a parte, a gente tem que fazer a nossa parte. Sim, claro. Porque depois que a gente decide, tudo colabora. Tudo colabora, aparece a ajuda de todo lado. De todo lado, né? Aparece incentivo. Incentivo. Não importa onde fez, se já bolsa da Alemanha, aparece todos os incentivos. Ai, gente, ela já refez a vida dela, hoje ela é uma mulher transformada para transformar mulheres, né? Exatamente. É por isso que vai ter esse evento e eu quero estar lá nesse evento para apoiar vocês. Vou com o podcast, porque agora não sou eu a convidada, né? Sempre é o podcast. Eu não recebi esse mais podcast. Vai ser um prazer ter você lá, Janaína. Com certeza eu vou. Ô, Márcia, pra gente terminar, eu faço uma brincadeira. Chama bate-bola. E aí, eu te faço uma pergunta e você tenta responder assim, o mais rápido que você conseguir. Com a primeira palavra que vem na sua cabeça, sabe? Tá bom? Então vamos lá. Qual a palavra que melhor te define? Ousada. O que você não suporta? Violência. O que você adora? Deus. Uma mulher que te inspira? Minha mãe. Sua maior realização? Meu filho. Um sonho? Casar. Eu acho que tá perto. Um medo? Medo de não poder terminar de criar meu filho. Isso não é medo de mãe, né, gente? Eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de largar meu filho. É isso.
Sua maior alegria? É Deus na minha vida, saber que Ele cuida de mim. É lindo, né? Quem é Deus para você? É tudo. Ele é tudo. Ele é vida, Ele é amor, é meu Pai e eu sou filho. Agora eu sei que você tem uma mensagem nesse coraçãozinho de tudo que você já passou, de onde você chegou depois de tudo que você passou. Eu queria que você olhasse ali para a câmera e deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo. Se ame o suficiente para não cair em armadilhas. Reconheça Deus como autossuficiente Pai, que Ele lhe supre de todas as necessidades. Nunca caia no ponto de que um homem vai lhe suprir suas necessidades. Não é deles, vem de Deus. Ponha toda a sua confiança no Senhor. E a fé, né? A fé em Deus. Fé move montanhas, né? A Bíblia já diz. E quando a gente se aprofunda na palavra, a gente vê como que Deus, o mesmo Deus que foi lá com Abraão, com Isaac, com Jacó, é o mesmo Deus de hoje. Basta a gente exercer essa fé, né? Eu adorei, Márcia, adorei saber que você conseguiu dar a volta por cima, né? Pena não saber o que houve com esse indivíduo, que eu fiquei curiosa, mas foi o que você falou, Deus sabe todas as coisas, Ele que cuida de tudo. O importante é que você conseguiu vir para Portugal, refez sua vida, está refazendo, né? E Deus está te sustentando a cada dia. Desejo muita sorte para você, para o seu filho. Eu vi a foto, gente, que criança linda. Criança não, adolescente já. 1,80 m de homem, então a mãe é bem maior então, porque a mãe é aqui, ó. Meninas, muito obrigada, maravilhosas, por vocês estarem aqui comigo. Mais um episódio do podcast. Eu vou pedir que vocês curtam, comentem, compartilhem, deixem chegar em outras mulheres essas mensagens que nós trazemos aqui, tá bem? E até o próximo Pod Maravilha. Um beijo!